De chuteiras, Neymar foi a campo pelo segundo dia seguido num treino da seleção brasileira. Ele foi aplaudido pelos companheiros e brincou com jornalistas na entrada ao gramado. A gente tem esse momento da brincadeira? Vamos ver. Neymar nesse momento na sua tela. Neymar entrando nesse momento para treinar de chuteira. Neymar de chuteira, a galera vai reparando no detalhe, tá tudo certo. Neymar hoje em campo, hein? Chegou a hora, acabou a espera. Neymar nesse momento. Danilo Lavieri, você estava com saudades, Danilo, do Neymar? Você que está em Nova Jersey, nos conte, boa tarde para você. E, cara, é o negócio da multiplicação das chuteiras rosas, né? Varia a marca, a fornecedora, mas as chuteiras rosas estão tendência na Copa 2026. Boa tarde, amigo. É verdade, boa tarde, Diego, boa tarde, cara, boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui. Realmente, tem bastante chuteira rosa de todas as marcas, das marcas mais variadas possíveis. Estou aqui nesse momento, como vocês podem ver, num saguão de hotel. Acabei de voltar da entrevista coletiva da Seleção Brasileira. O Danilo concedeu a entrevista hoje. E essa imagem que a gente viu foi um pouco mais cedo, mais ou menos na hora do almoço. O Neymar entrou e brincou. Essa brincadeira que ele fez foi para o Pedro Lopes, que estava lá também. A gente se divide durante o treino e o Pedro, nosso companheiro, estava filmando. Aí o Pedro e o Neymar têm uma relação de longa data. Ele olhou e falou, estava com saudade, né? Aí todo mundo brincou lá também. Mas é legal, é bom ter visto o Neymar de novo no campo. O Diego, é bom que espero, assim, é bom ter visto de volta no campo, mas eu tenho certeza que ele não vai entrar em campo para render o que ele realmente rende. Então, esse é o grande ponto. Não temos como acreditar que Neymar vai entrar em campo. Aliás, ele não entra em campo sexta-feira. Ele dificilmente não vai, mas é uma boa dúvida para o jogo do dia 24 contra a Escócia também ainda, Diego. Verdade, estava vendo aqui que tem novidades também, né? Várias mudanças foram feitas nesse treino, certo, Danilo? Exatamente, a gente viu um pouquinho do treino ali, que tem a tradicional 15 minutos que o Ancelotti deixa a gente assistir, e nesses primeiros 15 minutos a gente viu ele conversando com o grupo, enquanto um outro grupo ficava no bobinho. Inicialmente não parecia muita coisa, quando ele começou o treino tático aí eu prestei um pouco mais de atenção. Ele fez um ensaio. Não dá para eu cravar para você que vai ser esse o time que vai jogar contra o Haiti na sexta-feira, mas são observações importantes. Então, esse time, inicialmente, ele mudou a lateral direita em relação ao que começou, né? Sempre essa comparação que eu vou fazer em relação à estreia. Então, ele mudou, tirou o Ibañez da direita, colocou o Danilo. A zaga ela foi formada pelo Marquinhos, que já era titular, e Léo Pereira no lugar do Gabriel Magalhães. Na esquerda, o Douglas continuou. Aí mais uma mudança no meio, o Casemiro saindo para a entrada do Fabinho, Bruno Guimarães, que já estava jogando, e aí daqui para frente, várias mudanças, inclusive na formação do time, do estilo de jogadores, né? Contra o Marrocos ele colocou 3 meio-campistas, e neste treino de agora foram 2 meio-campistas, e os 4 da frente foram o Luiz Henrique pela direita, o Martinelli pela esquerda, o Vini e o Igor Thiago jogando mais à frente. De novo, repito, não dá para a gente cravar que vai ser esse time. O Ancelotti faz muitos testes durante a semana, normalmente revela o time para os próprios jogadores horas antes ali do jogo, então a gente fica aqui observando. Fato é que ele sinaliza com mudanças para essa partida contra o Haiti, depois de um primeiro tempo muito ruim contra Marrocos, uma melhora no segundo e um empate na estreia da Copa do Mundo. Agora há pouco, numa entrevista coletiva, o lateral Danilo disse que a seleção brasileira não tem maturidade da França nem da Argentina. Vamos ver. Que gerou erros bobos no campo, está atrelado a essa mala mais pesada que vocês estão carregando. Nós temos que ser claros, né, em relação a tudo isso que você falou, daquilo que foi o primeiro tempo, principalmente do jogo. Acho que a melhor forma de crescer e de consertar tudo aquilo é encarar com realidade e com clareza tudo aquilo que aconteceu. E penso que isso a gente tem feito muito bem. Ter certeza de que aquele primeiro tempo é um primeiro tempo completamente aquém das nossas capacidades, completamente aquém daquilo que pede a camisa da seleção brasileira. Dito isso, eu penso que a gente teve uma oportunidade da vida de poder voltar para o jogo, de poder empatar e não ter um resultado que pudesse ter uma influência psicológica importante dentro do nosso grupo. E eu acredito sim que a não criação de uma identidade, as trocas constantes, tudo aquilo que aconteceu faz influência nessa questão da ansiedade, nessa questão de...
Porque quando você tem um plano e uma coisa construída, coesa, quando as coisas começam a ficar difíceis, você se agarra naquilo. Então, isso é uma coisa que realmente a gente não conseguiu construir. Isso é claro, isso é óbvio. E como eu falei, talvez depois do jogo da França, em algumas entrevistas, eu falei, pessoal, nós temos que ser claro, nós não temos a maturidade que uma equipe como a França tem hoje, ou como a própria Argentina tem, nós não temos essa maturidade enquanto equipe. Não quer dizer que a gente não pode fazer um bom papel e provar ganhar e provar chegar longe. Entretanto, as nossas ferramentas para jogar essas partidas, elas têm que ser diferentes. Nós temos que usar outro tipo de mecanismo para poder enfrentar esse tipo de jogo. Talvez ficar um pouco mais baixo, talvez não pressionar tanto, talvez aceitar em algum momento que a posse de bola e o comando do jogo possa ser do adversário. Isso para mim é maturidade, é saber enfrentar esses momentos e saber que a hora que eles derem uma brecha pra gente, nós vamos lá, nós temos o Vinícius, nós temos o Rafinha, nós temos o Endrick, nós temos o Ryan, nós temos gente que a hora que eles derem uma brecha, nós vamos fazer o gol. Mas é isso que talvez eu falei no final daquele jogo, que a gente tem esse entendimento e essa autorresponsabilidade de entender que nós vamos sofrer sim, nós vamos precisar desenvolver espírito de sacrifício sim, mas a hora que a gente tiver a oportunidade é ir lá, botar a bola para dentro e depois defender o resultado com vida. Muito bem, Danilo Lavieri. Aliás, seu xará é um cara que eu gosto muito, viu? Gosto de ouvi-lo. Ele fala coisas interessantes. Ele dá ótimas entrevistas, realmente, sem defender aqui, sem clubismo de nome, como eu tenho brincado de manhã com o Juca, sem defender quem tem o mesmo nome, mas ele dá boas entrevistas, ele já tinha se posicionado contra a Copa América da Covid quando teve, ele normalmente tem um discurso diferente dos demais jogadores, né? A gente sabe que muitas vezes alguns jogadores são até meio alienados, esse não. O Danilo, ele fala de uma forma profunda e o resumo dessa entrevista que a gente viu agora, dessa parte da entrevista que a gente viu agora, ele basicamente falou que o Brasil tem que aprender a não ser protagonista, porque o Brasil, por muito tempo, ele acostumou-se a ser o time que propõe jogo, o time que ataca, e quando ele fala, a gente talvez tem que abrir mão da bola, tem que entender que não vai atacar, é o resumo do momento do Brasil hoje em dia, que está muito abaixo em relação à Argentina, por exemplo, atual campeã que estreou com uma vitória tranquila, e da França, que também aí jogou 2 finais seguidas de Copa do Mundo, e que começou também com uma vitória aqui nos Estados Unidos. Muito bom, Danilo. Então, Oi, diga lá, Carla. Não, é porque se for terminar, vou pedir para o Danilo aí me ajudar no bolão e me ajudar no palpite do jogo de sexta-feira, porque eu estou indo muito mal. Sexta-feira do Brasil, pedir né? Isso. Pode pedir. Eu também, assim, eu vou te falar, viu, que eu não tô exatamente muito bem pra gente poder, assim, pra ser uma referência, mas eu apostaria, assim, num Brasil 3-0 contra o Haiti, assim, não vai pra uma goleada muito larga, não, eu não acho que o Brasil vai conseguir, ó, estão descendo a tela aí, não vão nem me achar. Não vão nem me Olha achar só, aí. 31º apareço, meu Deus, que vergonha. Mas eu apareci... Eu tô atrás, ó. Também... Olha lá, a Carla tá atrás de mim. Ih, rapaz. Eu tô atrás de você, Diego. Eu vou te contar que nesses últimos jogos aí, eu percebi que eu tava despencando, eu comecei a tentar ser ousado, colocar os palpites para ganhar sozinho. E aí, a minha ruína tá vindo muito mais rápido. Então. Eu ainda tô em dúvida que estratégia eu vou adotar. Tô começando a consultar quem entende mais para ver se... Porque senão eu só tô chutando meio errado também. Ô, Danilo, e hoje foi um dia interessante na Copa e a gente tá falando aqui de bolão. Deve ter pegado muita gente no calcanhar ali de surpresa, né? Porque Portugal empatou com a República Democrática do Congo, né? Que jogo foi esse? Que jogo... legal, né? Aliás, já teve uma surpresa agora, recentemente a Espanha, né, empatou também, e agora a gente está vendo mais um empate, agora de Portugal, que é uma das favoritas esse ano, né? Espanha e Cabo Verde ficaram no 0-0, Portugal e República do Congo agora ficaram em 1-1, eu confesso que nos dois eu tinha apostado 6-0, 4-0, também errei de longe esse bolão aí, mas acho que nesse aí não tem menos problema, porque todo mundo erra junto, ninguém esperava um resultado como esse, né? Alemanha e Curaçao já era um resultado que todo mundo já esperava, 7-1. Agora a Espanha e Portugal realmente surpreendem. Tá tendo um jogo agora, estou vendo aqui atrás, Inglaterra e Croácia estão fazendo um jogão também, tá 3-2 para a Inglaterra no momento. E também tivemos a Bélgica empatando com o Egito, que é uma outra surpresa, se a gente pode dizer assim. Os sul-americanos não têm tido uma boa estreia também, exceto a sessão da Argentina. Hoje tem a Colômbia mais à noite. Olha, são dias de surpresas aí. Daqui a pouco a gente tem Gana e Panamá, né? E depois Uzbequistão e Colômbia para fechar
a primeira fase. Aí amanhã já começa de novo, segunda rodada dos times dos primeiros grupos. E fica difícil que a Argentina tem um ET em campo, né? Que é o Messi, que é um ser de outro planeta. Aliás, 3 gols ontem, que jogaço, né? O Messi com 41 anos, demonstrando que tem muito futebol ainda, né? Para demonstrar, para jogar, o Danilo. E ele mesmo jogando lá nos Estados Unidos, que é um local assim, não tão... sei lá, não é um futebol tão qualificado, né? Mas o Messi consegue manter a qualidade técnica e física, né? Com o passar dos anos. Você tem os dois lados da moeda, né? Ele jogando na MLS, que é a Liga dos Estados Unidos, ele não é exatamente exigido ao seu máximo no aspecto técnico, então a gente pode ver que de repente ele fica um pouco abaixo dos demais, mas ao mesmo tempo ele também não tem 60, 70 jogos como teria na Europa, como teria jogando no Brasil, eventualmente. Então a questão física para um jogador que já está numa idade um pouco mais avançada também pode ajudar. Então, realmente, ontem foi mais um jogaço dele, tem sido um privilégio poder acompanhar essa trajetória dele na Copa do Mundo. A gente vê um Messi muito mais leve depois da conquista de 2022, porque a gente vê hoje o Messi endeusado, com música, com todo mundo falando que quer ser o Messi lá na Argentina. A gente esquece que durante vários anos, até a Copa de 2022, o Messi era chamado de pecho frio na Argentina, era chamado de um jogador que não tinha o mesmo desempenho com a camisa da seleção em relação aos clubes que ele participava. Então, o Messi está muito mais leve, a Argentina muito mais leve, começou de uma forma muito impactante. E o Messi agora já passou o Ronaldo, já passou o Klose, vai ter uma briga particular com o Mbappé. A questão é que o Mbappé tem muito mais Copa para jogar. O Messi está muito provavelmente aí 99% na sua última Copa, né? Deixa eu aproveitar que você está aqui com a gente e perguntar do Endrick também, cara, voltando à seleção brasileira. Será que chegou a hora ou ainda não? O Danilo falou sobre ele. O Danilo falou que ele é uma joia rara, pediu que ele tivesse calma, que ele tem que entender que talvez não seja o momento dele jogar agora. Eu acho que não vai ser começando, mas até conversando mais cedo com o PVC, a gente tem a sensação, e aí é uma mistura de sensação com informação, com percepção de ambiente, estando aqui todos os dias vendo treino, conversando com o pessoal da CBF, da seleção, a gente tem a sensação de que pelo menos do banco dessa vez ele sai. Não vai ser que nem no último jogo, ele ficou aquecendo e que acabou virando ali a última opção. A gente tem essa impressão, essa expectativa de que pelo menos do banco ele saia, mas titular eu acho difícil ainda ele começar, viu, Diego? O Brasil pega o Haiti na sexta-feira, né? Exatamente, o Haiti na Filadélfia, a gente está aqui em Nova Jersey, amanhã ainda tem mais um treino de manhã e depois a gente cai na estrada, 1h30 mais ou menos, quase 1h40 na verdade, vamos para Filadélfia, ficamos por ali, a entrevista do Ancelotti, depois na sexta-feira o jogo, e aí a gente já volta, porque aí depois o Brasil joga em Miami contra a Escócia para fechar a fase de grupos, espero eu, sem drama, com a classificação encaminhada, porque sofrer na primeira fase com a seleção brasileira numa Copa do Mundo era algo que não estava no meu imaginário, viu, Diego? Vamos torcer para isso. Danilo Lavieri, sempre um prazer te receber aqui. Um abraço, bom trabalho por aí e boa viagem para Filadélfia também. Valeu. Valeu, gente. Tchau, até a próxima.